Afinal, o que é magia e feitiçaria? Você com certeza já ouviu falar desses termos, mas o que ele é de fato? Hoje nós vamos passar a nossa visão dentro do espiritualismo e do espiritismo em geral. A magia nada mais é do que um fenômeno de manipulação de energia, realizado através de um manipulador, conhecedor de alguns conceitos em que a maioria das pessoas, ou os não iniciados dentro daquela doutrina não conhecem. São técnicas de magnetismo, às vezes simples ou às vezes complexos, dependendo do grau de instrução e do grau de estudo daquele manipulador. Nós devemos ter a noção do quão difícil é essa manipulação da energia. Primeiramente devemos lembrar que é preciso muita destreza mental, muita clareza mental, muita força espiritual e muito conhecimento de certas leis que regem os fluidos, a energia, a questão da natureza, as energias da natureza, os elementais, muitas vezes que são utilizados nesses trabalhos. Então, não é uma simples intenção, e sim, além da intenção, um conhecimento de fato daquilo que se está manipulando e daquilo que se está fazendo. Inclusive, do karma ou do dharma que se gera ao realizar esse determinado fato, dependendo da polaridade dessa magia em que se trabalha. É importante também a gente fazer uma observação a respeito das pessoas em que se vangloriam por esse fato: eu sou um grande mago, eu faço isso, eu corto laços, eu curo a pessoa, eu trago a pessoa em tantos dias. Eu tenho um conceito, isso é Marco falando, tá? Eu tenho um conceito que quando existe muito alarme, tá? Quando a pessoa fala que faz isso, que faz aquilo, que grita muito, quando a pessoa grita, normalmente é porque ela não tem razão. Então ela grita para poder tornar aquilo que ela está falando verdade. Então, não saia acreditando em tudo que falam para você, aquela pessoa que, principalmente, que se vangloria ou que acaba se gabando por manipular a energia, por ser um grande mago, um grande feiticeiro. Primeiramente, cuidado, tá? Porque as pessoas que realmente dominam essas forças não saem falando, não precisam falar, elas fazem as coisas de forma mais tranquila, como o nosso mestre Jesus disse: o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, se nós estamos fazendo coisas boas, coisas positivas, caridade, gerando um dharma, digamos assim, não precisamos alarmar para ninguém, o nosso íntimo já sabe, a espiritualidade superior já sabe. Então, só essa dica que eu deixo no vídeo de hoje. Então, em resumo, a magia nada mais é do que a manipulação de certas energias, muitas vezes feitas através da magnetização, como o próprio Reiki é uma forma de magia, o passe, que são técnicas utilizadas nos centros espíritas, e diversas outras terapias que nós temos, barras de axis, e todas as outras energias, e muitas das técnicas holísticas que nós temos dentro das terapias hoje também manipulam a energia, num polo, digamos, positivo, num polo de cura, num polo em que há muito resgate kármico, muita limpeza energética, fluídica e espiritual. A magia nada mais é do que a capacidade de manipulação de certas energias, que são regidas por leis que muitas vezes são ignoradas pela maioria das pessoas ou pelos não iniciados naquele rito, naquela forma de doutrina ou naquele rito iniciático, em que, na verdade, a maioria das pessoas acabam desconhecendo ou ignorando essas leis, mas que são leis gerais, leis que todas as pessoas poderiam seguir, toda a humanidade, mas que são muitas vezes escondidas, até mesmo por segurança, dentro de ritos iniciáticos. Mas então, se a magia e a feitiçaria nada mais é do que o impulso mental e a força mental de um manipulador, por que muitas vezes essas pessoas utilizam rituais, formas miraculosas, altares, imagens e tudo mais que a gente sabe que é utilizado? Por que de tudo isso? Bom, primeiramente devemos nos lembrar que nós, enquanto seres humanos, precisamos de certos gatilhos, às vezes. E esses rituais, na maioria dos casos, ou em grande parte desses casos, servem como uma mola propulsora, para que nós possamos nos conectar de fato com aquela energia, com aquele ritual, com aquela egrégora, que trabalha
em conjunto conosco no mundo espiritual. Então, muitas vezes, esses rituais, esses altares, essas imagens, muitas vezes se utilizam cristais, né, em determinadas terapias, né? Mas tudo isso não passa de uma mola propulsora, né, ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso inconsciente, para que possamos canalizar essas energias que nós já conhecemos e que no mundo físico, muitas vezes, realmente nós precisamos desse impulso moral e energético para acessá-los. E da mesma forma é o simbolismo, né, que nós temos dentro dos rituais, né, as imagens, as mandalas, né, os grandes símbolos, né, das religiões também fazem parte dessa questão ritualística, né? Agora, quando nós temos, da mesma forma que eu falei sobre aquelas pessoas que fazem muito alarme, né, e muita gritaria a respeito disso, da mesma forma é o simbolismo, né? Quando temos muitos rituais, quando temos que seguir uma determinada ordem nas coisas, cuidado, né? Tenha cuidado, fique atento, porque o verdadeiro conhecimento, ou a forma com que aquilo vai dar certo ou não, ou a eficácia daquilo não está no simbolismo e no ritual, e está exatamente no fato de eu poder me conectar com aquela energia, com aquela força. Então, não que o simbolismo e o ritual não sejam importantes, são importantes, mas eles não devem superar, né, a nossa intenção e a nossa emoção que aquilo gera. Então sim, eles são formas de mola propulsora, sim, são formas de a gente poder se conectar melhor com aquelas energias, são, mas não são mais importantes do que a nossa intenção e as nossas emoções. E eu falo isso também como, né, praticante e professor de Reiki, né? O Reiki que eu trabalho é o Reiki xamânico, Amadeus. E lá dentro do Reiki nós temos a simbologia, né, para poder acessar, né, essas energias, né, determinadas formas de energia. Por exemplo, com crianças nós devemos usar uma determinada simbologia, com animais outros, com, né, seres humanos adultos outras. Mas eu sempre deixo claro, né, nos cursos que eu dou, que nada mais importante do que a intenção, né? Ou seja, os símbolos que nós colocamos ali no Reiki são formas de nós acionarmos gatilhos mentais. Ou seja, quando nós fazemos os símbolos, nós estamos dando o start, nós estamos dando o gatilho na nossa mente, na nossa consciência, de que nós estamos iniciando aquele ritual e nós estamos iniciando a manipulação daquela energia. Significa que não funcionaria se eu não fizesse o símbolo? Não, poderia funcionar, desde que eu tivesse essa disciplina mental, né, de separar, né, quando eu estou começando, quando eu estou manipulando determinada coisa. Então, esses rituais e esses simbolismos são importantes desde que nos façam, né, termos essa conexão maior com aquilo que estamos fazendo. Então, quando nós falamos a palavra magia, eu acredito que na maioria das pessoas desperta aquela sensação de ser algo negativo, né? A popular, fez uma macumba, fez uma mandinga, não sei o que, é feiticeiro, esse é bruxo, não sei o que. Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra jacu. Mas é importante que nós sabemos que a magia não é positiva nem negativa. Ela é neutra, né? O que vai tornar ela positiva ou negativa é aquilo que nós fazemos com ela, né? Se nós usamos essa magia para auxílio ou para prejudicar, né, as pessoas. Da mesma forma, nós podemos fazer uma alusão à energia elétrica, né? A energia elétrica não é positiva nem negativa. Eu posso usar essa energia para acender uma lâmpada, né, para, por exemplo, um hospital funcionar, né, poder curar as pessoas, como eu posso utilizar essa energia de forma negativa, né, para causar algum dano às pessoas. Então, a magia é da mesma forma. O que vai tornar ela positiva, negativa, é aquilo que eu faço com ela. Mas então, como que podemos nos proteger, né, da magia negativa, da magia negra, que, né, nós conhecemos mais popularmente o termo? Bom, os espíritos nos falam que a melhor maneira de se defender, né, de se proteger dessas magias negras ou, né, das más intenções daquele popular olho gordo das pessoas é aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo no Evangelho, que é o orar e vigiar, né? Por que orar e vigiar? Bom, primeiramente vigiar, né, significa estarmos atentos a nós mesmos, né? Estarmos, de certa forma, monitorando os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, né? Por exemplo, quando eu estou, né, me sentindo bem, me sentindo pleno, saudável, e do nada
vem algum sentimento negativo, alguma sensação ruim, uma angústia, ou eu começo a me sentir agitado, ansioso, ou simplesmente estou dormindo bem e de um dia para o outro, sem motivo aparente, eu começo a dormir mal. E aí, né, temos diversos exemplos nesse sentido. É justamente estar vigiando isso dentro de mim, identificar quando eu mudo, quando eu começo a sentir algo negativo ou algo positivo, ou seja, o que causou esse gatilho, o que fez com que eu mudasse, né? Esse é o vigiar, né? Estar vigiando a mim mesmo, não aos outros, a mim mesmo, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, né, no meu dia a dia. E o orar é a eterna conexão que nós temos com o divino, né? E entenda que o divino não está ligado a nenhuma religião, né? Nenhuma religião é dona de Deus, ou é dona do Ser Supremo, Criador de tudo, né? As religiões são formas diferentes de conexão com esse eu maior. Então, orar é justamente isso, colocar em prática essa conexão com Deus, né? Seja o Deus que nós acreditamos, né? Mas o importante é que seja feito. Então, como na prática, né, a oração nos auxilia, né, a nos proteger dessa magia negra? Bom, primeiramente, a oração ela tem a capacidade de nos elevar vibratoriamente, e existem inclusive estudos científicos que comprovam isso, né, através da leitura, né, na nossa vibração, na nossa ressonância vibratória, que identificam que em momentos de oração a nossa vibração individual muda, né, eleva, ou seja, nós começamos a vibrar de forma mais rápida, mais elevada. Então a oração meio que nos deixa inalcançável, né, dessas forças de teor vibratório baixo, né, ou seja, das energias densas, da energia da magia negra. Então é como se nós estivéssemos num lugar alto e a pessoa que tenta nos alcançar está num lugar baixo. Então, ou seja, ela não consegue, né, nos alcançar dessa maneira. Então a oração serve como esse salto vibratório e que nos tira das mãos dessas energias mais densas e mais baixas, né? Inclusive uma dica que eu dou para quem está assistindo esse vídeo né, dentro do Espiritismo nós chamamos de Evangelho no Lar, né? Mas pode ser chamado de outra forma, né? Posso estar lendo também outra obra, né? Mas está fazendo pelo menos uma vez por semana o que nós chamamos de Evangelho no Lar, né? Que é fazer, né, uma pequena oração em família, seja a família, entenda, pode ser uma pessoa que mora sozinho, né? Se reunir com ela mesma, né? Se reunir com os seus espíritos, ou seu mentor, se ela assim acreditar, o seu anjo da guarda, uma vez por semana, se possível no mesmo dia, né, na semana, por exemplo, todo sábado, toda segunda, toda terça, todo domingo, né, se reunir num determinado horário para orar, né, para estar lendo um trecho da Bíblia, um trecho do Evangelho, estar discutindo e buscando entender o que aquele trecho quer dizer. Então é essa dica que eu dou. Se, né, puder, pelo menos uma vez por semana, tá fazendo isso, vai servir como um bom escudo vibratório, né, para essas energias densas. E continuando então o assunto, nós temos diversas técnicas, né, dentro das teorias iniciáticas, né, cada uma com suas particularidades. Mas eu friso aqui, né, para não entrar em detalhes daquela doutrina ou dessa, né, enfim, eu friso que nenhuma delas tem a mesma eficácia no corte energético dessas magias mais densas e negras, se não tivermos uma contraparte da pessoa, né, que está sendo prejudicada naquele momento. Ou seja, se não tiver uma mudança de postura. Porque, como eu falei nos meus vídeos anteriores, inclusive, se puder, assista. Primeiramente, para algo conseguir nos afetar de fato, nós temos que dar abertura, né, de alguma maneira, né? Então, como eu falei, se eu estiver vibrando numa energia mais elevada, essas energias densas nunca vão nos pegar. Mas aí que tá, né, o detalhe. Nós, enquanto seres humanos, a gente entende que é difícil estar sempre, né, elevado ou sempre bem, né? Existem momentos em que nós, né, acabamos baixando a nossa vibração, ficamos tristes, ficamos nervosos, né, enfim, seja lá o que for que faz nossa energia baixar. Então, são exatamente nesses momentos que essas energias ou esses espíritos têm acesso a nós. Então, a oração vai acabar fazendo com que a nossa energia volte a aumentar. Então, vamos supor, lá durante a semana eu trabalhei, me estressei, né, tive problemas, né, e, enfim, baixei minha vibração. Chega no final de semana, eu faço essa oração, elevo de novo minha vibração
e fico fora do alcance dessas energias, ou pelo menos por um tempo, né? Então, voltando para essa questão, nenhuma forma iniciática vai poder me ajudar se eu não tiver a minha contraparte, a chamada reforma íntima, né, que nós chamamos dentro do Espiritismo, que nada mais é do que nós estarmos olhando para dentro e identificarmos, né, os pontos que podemos estar melhorando e os pontos em que nós realmente temos alguma coisa a olhar de fato mais profundo, né? Poder entender as suas dificuldades, as suas facilidades, poder olhar suas sombras, olhar a sua luz. Isso é autoconhecimento, né? Então nada vai funcionar se nós não tivermos de fato o nosso esforço e a nossa contraparte nessa reforma íntima, nessa mudança e nessa melhora das nossas atitudes. Mas então, como eu sei que eu estou praticando essa reforma íntima e que eu estou de fato melhorando, né? Bom, aí nós temos diversos avatares aí ao longo da história, né, do nosso mundo, em que nos ensinaram quais são os passos que nós devemos dar, qual é a linha, qual é o norte que nós temos que seguir. Temos, né, podemos citar alguns exemplos, temos Jesus, né, que no hemisfério ocidental é mais conhecido, né, o cristianismo em si. Temos Buda, temos Krishna, temos Dalai Lama, enfim, temos diversos avatares aí ao longo da história, Mahatma Gandhi, enfim, temos diversos avatares ao longo da história aí que nos ensinam como deve ser feita a nossa caminhada. Então, que possamos nos basear em pelo menos um deles, ou se puder se basear em todos, melhor ainda, possamos então nos basear neles e seguir os seus preceitos, aquilo que eles nos ensinaram a fazer, as atitudes que eles não só nos ensinaram teoricamente, mas na prática também. E então não temos desculpa, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que é o certo, eu não sei o que é errado. Sim, nós sabemos, nós temos exemplos. Então, basta nós agarrarmos algo para nós, né? Termos fé em alguma coisa, acreditarmos em algum desses exemplos e segui-los. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, segue, por favor, me ajuda muito. Compartilha esse vídeo, manda para os amigos, manda para o pai, manda para a mãe, manda para o irmão, para a namorada, o namorado. Vai me ajudar muito. Ajuda também o YouTube a entregar mais, né, os meus vídeos e também me motiva para fazer mais assuntos relacionados a isso. Espero que tenha gostado. Grande abraço e até a próxima.